Nós paramos aqui na seção 484, lemos os 2 parágrafos dessa seçãozinha aqui, do capítulo 6, né? Nós estamos aqui no ápice da reflexão marxiana, onde ele discute trabalho produtivo e improdutivo, né? E Marx, nesses 2 capítulos que 2 parágrafos que nós lemos, nós realmente nos deparamos com aquilo que nós vemos hoje no século XXI, né? Quer dizer, Marx falando, por exemplo, dos serviços, de trabalhadores de serviço. Ele está falando de uma cantora, está falando de um professor, né? Ele fala aqui, então, quer dizer, e olha que ele está falando casos até excêntricos, né? Porque ele está até imaginando que for surgir uma indústria cultural, né? O capital ele ia entrar nessa esfera aí onde você vai ter trabalhador assalariado, né? Nessa área artística. E ele vai dizer, ó, se for trabalhador assalariado e se é contratado por um empreendedor, né, um capitalista, né, que para fazer shows, né, para cantar, né, até cantar como um pássaro, né, ele até utiliza essa expressão, né, é trabalhador assalariado e é trabalho produtivo e é explorado e produz mais valor. Quer dizer, isso é muito interessante, porque as pessoas não conseguem imaginar, por exemplo, que um cantor, né, que tem um empresário, né, que dá um show, que ele seja um operário, que ele, ali você tenha uma indústria. Você tem indústria, você tem exploração, né? E é trabalho produtivo e é um trabalho, é um trabalhador dos serviços. Ali você tem lá a indústria cultural, né? O entretenimento, o lazer, e você tem. E o Marx, ele até faz a distinção, ele fala de uma cantora, né? Uma cantora que canta como um pássaro. Ela é um trabalhador improdutivo, quer dizer, quando é uma cantora, ela canta por conta própria. Ela não é contratada por ninguém, ela né, trabalha para si, ela, ela vende o canto dela por dinheiro, certo? Mas ela não é empregada, né? Quer dizer, ela não tem um patrão, certo? Mas quando ela é contratada por um empresário que a deixa cantar para ganhar dinheiro, então, nesse caso, ela produz diretamente capital, quer dizer, que a deixa cantar, né? Que no caso aqui é o caso típico de um trabalho, quer dizer, que você não pega ali, o que ela está produzindo, né? Qual a mercadoria que ela tá fazendo? O que é que vocês acham aí? Qual a mercadoria de um cantor que é contratado para um show, né? Um empresário, um capitalista vai lá, contrata o Gustavo Lima, né? Ele é contratado por um empresário capitalista para dar um show, né? Não, bom, Eu eu penso que é a capacidade cognitiva, intelectual, sim, mas qual a artística, mercadoria? O que é que ele produz? Se alguém te o, perguntar can- assim, o canto, o o canto, canto, pronto, é uma coisa que você não pega, né? O é, canto você não pega o canto assim e bota no bolso, né? sim. Né? Isso é que é interessante, porque isso é muito Uhum. complexo, essa questão, Mas porque você foi pode o, dizer, não, o mas foi o caso exemplo. do. Ah, desculpa, Sim, é o professor. exemplo. Sim, Não, assim, pois não.
É o exemplo que o senhor deu na live para explicar o trabalho produtivo e improdutivo, a extração de mais valor dos entregadores, né? E aí o senhor citou o exemplo que o Marx mesmo deu do trabalho do professor que vende o seu conhecimento para uma escola privada, uma universidade privada. Ele vende o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual, é o é a Ele, mercadoria ele, dele. é, ele produz uma mercadoria, quer dizer, Sim. você tem que ter uma produção de mercadoria para que você possa produzir diretamente capital, Uhum. certo? Ele não pode vender a capacidade dele, porque senão aí ele já não é mais nada, certo? Quer dizer, a gente não Ah, vende, sim. a gente não vende a nossa capacidade, senão a gente não é nada, fica mais nada, a gente deu tudo, né? A gente vende, quer dizer, alguns autores falam aí, quer dizer, você é contratada, você, né, te aluga. O capitalista ali, ele te contrata naquele período ali, naquela jornada de trabalho, né, para produzir uma mercadoria, né? Quer dizer, aí tem aquela pergunta famosa, né? Mas para ter mais valor tem que ter mercadoria? Sim, para ter mais valor tem que ter mercadoria. Mas nem toda mercadoria é produto do trabalho. Nós já discutimos isso aqui ou não? Eu Porque, me vejam lembre, bem, não, gente, professor. olha só, isso é uma questão Desculpa, professor. interessante. Isso aí nós, Hã? nós discutimos, assim, en Ah, passant, vai ter uma sim, pergunta do Ziel sobre a questão da água, do valor de foi, uso. exatamente. A questão tem a questão mesmo de áreas assim da natureza, né? Vamos imaginar uma praia, né? Certo? Aí eu sou um capitalista, eu vou, olha que praia linda, aquele dali vai ser um grande negócio turístico, né? Vai atrair gente para aquela praia. Aquela praia ali, é, ela é um recurso natural, né? Quer dizer, não é produto do trabalho, né? Tá ali, é a beleza, tal. Né? Agora, o que é que o capital faz? O capital, ele transforma aquilo numa mercadoria, que ele vende, né? Quer dizer, é a chamada comodificação. Vem de uma palavra inglesa, né? Commodification, né? Quer dizer, o Professor, capital... Pois desculpa, não. desculpa te interromper. Só sobre esse conceito de comodificação da mercadoria, do trabalho, enfim. Esse conceito é do Buravoy? Eu li alguma Eu não coisa. sei, não. Eu acho que não é dele, É? mas não tem um dono assim. É Ah, meramente tá. uma expressão inglesa que Aham. expressa um processo. A partir o Marx tem uma nota que Engels faz no capítulo 1 do livro 1 do Capital, aonde ele trata disso. Ah, Para ok. dizer que você pode ter mercadoria sem necessariamente ser produto do trabalho, certo? Hum, Porque o capital, uma coisa é certa, para você ter lucro, né? Para você fazer dinheiro, para você acumular, você tem que ter, né? Você tem que ter a forma mercadoria, entendeu? Isso daí né? Inclusive a força de trabalho. A força de trabalho, ela não nasce mercadoria. Ninguém nasce mercadoria, né? Isso é um processo vamos dizer, olha que interessante aí, né? De preparação, né? Você tem a socialização, você tem a formação. Então, aquilo dali você transforma aquele trabalho vivo. Agora, eu utilizo essas expressões. Transforma trabalho vivo em força de trabalho, que se transforma em mercadoria no caso desse modo de produção.
E a partir daí você acumula, porque essa mercadoria, ela, na medida em que ela é vendida, você realiza, né? Realiza o mais valor, né? Que é a base, né? Aparece como lucro, né? Quer dizer, mas isso é, vamos dizer, o ABC do marxismo, é a forma como o Marx interpreta esse mundo em que nós vivemos, né? Onde é um sistema onde a riqueza é a, esse mundo de mercadorias. Mas é claro que esse mundo de mercadorias, é meramente a aparência do sistema, porque na verdade a riqueza é o capital, né? Que é aquilo que não se fixa, né? Porque é o dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro é o modo como essa riqueza abstrata, né? Ela é o fundamento do sistema, né? Que é o mais valor, né? A mercadoria é só a forma, vamos dizer assim, a forma material a partir do qual o capital ele se realiza, né? Na medida que aquela mercadoria é vendida. Quer dizer, uma mercadoria só tem sentido se ela é vendida, né? Quando você fala mercadoria, você fala também em venda, porque não tem sentido uma mercadoria que não se vende. Ela entra numa tremenda crise existencial, né? É a mesma coisa da força de trabalho. A força de trabalho que não consegue se vender, né? Ela é profundamente depressiva, né? É por isso que é uma coisa, é um sistema perverso, porque que na medida em que transforma seres humanos em coisas, né? E não são apenas coisas, são coisas que têm que se trocar, têm que se vender no mercado, porque senão essas coisas elas são inúteis, né? Então, o capital ele tem essa tendência, isso é uma tendência, claro que se obstaculiza, né? Você tem processos de estar evitando, né? Porque está se invadindo assim, essa questão de entrar na água, entrar em setores que são de necessidade social, né? Da privatização agora da água, que é um grande tema, né? Porque é um recurso escasso, né? E é uma mercadoria. Quando você, né, privatiza a Sabesp, ela se torna uma indústria. Uma indústria. A água se torna uma mercadoria, né? A energia, né? A energia que vem das usinas hidrelétricas. Quer dizer, o que é que não é mercadoria, né? Quer dizer, a gente vive num mundo de capitalismo total, né? Agora, isso é uma tendência histórica que tem se afirmado há décadas, há séculos, né? Que o velho Marx, lá da época dele, lá, ele já percebia essas tendências. Agora, tem contra-tendências, tem movimentos né, que fazem a luta contra esses elementos. Agora, nesse texto aqui do capítulo 6 inédito, o Marx, eu acho muito interessante, porque ele dá o exemplo da cantora, ele dá o exemplo aqui do mestre-escola, né? Mestre-escola, né? Que se engaja como trabalhador assalariado em um instituto com outros para utilizar o dinheiro do empreendedor da instituição, né? Aí ele é um trabalhador produtivo, né? Essa coisa. E a gente estava até discutindo sobre esse termo aqui, como é que era em outras traduções, né? Que se engaja, né? Vocês lembram disso?
Não, professor. Desculpa, o Não? que que era, professor? Desculpa, Elisandro, já estou te atrapalhando. A tradução do capítulo sexto inédito, essa da Boitempo, diz: um mestre escola que se engaja como trabalhador assalariado em um instituto com outros para utilizar o dinheiro do empreendedor da instituição de comercialização de conhecimento por meio de seu trabalho, é um trabalhador produtivo. Ele está falando aqui, no caso de, já naquela época, ele já está falando, né, da indústria da educação, né? E ele utiliza esse tema aqui, a tradução diz que se engaja. Isso mostra que, quando a gente fala que o capital faz esse movimento, né, e entra nos serviços, você tem uma relação também de engajamento da força de trabalho. Entendeu? Não é meramente uma questão assim de escravos, entendeu? Essa é a questão. Você tem um engajamento. Isso talvez explique, né, o conteúdo da ideologia do empreendedorismo. Porque a ideologia do empreendedorismo, ela é uma ideologia em que o trabalhador ele se engaja na comercialização por meio de seu trabalho, né? Certo? Só que no caso aí é por conta própria, mas inclusive no caso de esse engajamento ele pode se dar também quando ele vende, né, a força de trabalho dele para para um capitalista, certo? Ele é um trabalhador produtivo, né? Nesse caso que ele vende para um capitalista, ele é um trabalhador produtivo, né? Quer dizer, se ele trabalhasse por conta própria, olha só, a gente está fazendo essa discussão aqui, né? E se trabalhasse por conta própria, né? Evidentemente, ele não estava, né? Não está subsumido formalmente ao capital. Ele pertence a uma forma de transição. Sim, o professor, até sobre esse ponto, eu queria comentar, porque eu li no capítulo 6º esse ponto que tratava do trabalhador por conta própria, né? E talvez seja essa a justificativa que se dá para explicar os trabalhadores plataformizados, né? Eles trabalham por conta própria. Essa é a ideologia que vende esse trabalho, né? Que propaga esse Exatamente. tipo de trabalho. Só que esse por conta própria não é exatamente por conta própria. Aí eu estava pensando como que eu poderia fundamentar que essa falácia, né? Essa inverdade, que não é um trabalho em si por conta própria, porque ele precisa da plataforma, dessa ferramenta que é a plataforma digital. É um trabalho subordinado, porque ele só pode executar as tarefas que são aceitas ou determinadas pela plataforma, e caso ele não aceite o trabalho, de alguma forma, mesmo que velada, ele é penalizado, né? Então, eu gostaria se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre trazer para essa esfera, para essa perspectiva do Eu, trabalho dos ótima, entregadores. ótima questão aí, Nissa. Eu queria ouvir a Sheila e queria ouvir o Leon antes de eu comentar e antes da gente começar a ler, Sim, né? Essa questão interessante colocada pela Nissan, que é uma questão muito atual, aonde o que está em jogo nessa tua pergunta é: eles são subsumidos ao capital? Sim ou não? Formalmente ou realmente? São trabalhadores assalariados? Né? Eles produzem mais valor? Olha só, são tudo perguntas muito fáceis, né? Quer dizer,
E é um exemplo muito atual, porque é o que nós temos hoje em muitos lugares. Esse tipo, né, por conta das plataformas, a plataformização, ela abriu uma oportunidade, vamos dizer assim, para o surgimento dessas relações de trabalho, né? Nas condições de um capitalismo do desemprego, né? E ah, da regulação trabalhista rebaixada, o que faz com que as pessoas prefiram trabalhar por conta própria do que trabalhar empregadas. Só que essa questão por conta própria, aí entra a pergunta da Nissan, ela é o que é que significa isso? Porque também tem outros que falam autônomo, né? Aí é pior ainda, porque autônomo, você diz, não tem autonomia nenhuma, né? Agora, por conta própria, o que é que significa? Né? Aí entra essa pergunta. Na perspectiva marxista, é tentar responder assim, quais são as perguntas certas a serem feitas para matar logo a cobra, né? Você mata a cobra e mostra o pau. Qual a pergunta? São subsumidos ou não ao capital? Porque essa questão da subsunção é fundamental. É aí que você tem a produção direta do capital. Subsunção. Subsunção é uma categoria que quem não entendeu isso não entende exploração, não entende né, produção do capital. Subsunção. São subsumidos. Só que o Marx ele pensa subsunção formal e subsunção real. Né? Subsunção formal, subsunção real. São trabalhadores assalariados? É quase a mesma pergunta primeira, né? Só outra forma de perguntar. São trabalhadores assalariados? Né? Aí tem que entender o que é salário, tal, mas se implica lá com a primeira pergunta. E produz mais valor? Né? Quer dizer, são três formas de perguntar a mesma coisa. Aí eu quero ouvir a Sheila, quero ouvir o Leon, né? O que é que vocês acham? Então, professora, deixa a Sheila falar. Fala, Sheila. Não, se quiser, já começou, pode falar. Pode ir, Sheila, pode ir. Bom, professor, dá para ouvir? Pode especular, gente. Aqui a gente está aprendendo, viu? Até eu posso também estar falando bobagem. Aqui eu falo bobagem, às vezes você nem percebe, mas vamos especular. Aqui é para a gente criar conhecimento no laboratório. Vamos lá, Sheila. Não, então, eu penso que quando a gente faz uma análise, quando a gente faz uma análise setorial por tipo de trabalho, e aí até uma questão que eu queria colocar para o professor nesse sentido, né? Como que a gente faz uma análise, por exemplo, como eu estou fazendo, do trabalho docente em relação ao trabalho abstrato, né? É uma relação entre, dentro do capitalismo, do universal com o singular, ou não? Porque isso isso é uma questão importante, porque eu penso que o Marx está construindo, na análise dele, buscando determinações gerais, né? E que esse singular, quando for analisado nessa abstração geral, né, nessas determinações gerais, deve-se pensar tanto do ponto de vista da universalidade como da particularidade, né? Porque eu penso o seguinte, o que vai determinar se um trabalho ele é subsumido ou não, né? No meu entendimento, que eu construí, a leitura que eu fiz na minha tese até o momento,
colocando como pressuposto a subsunção como elemento que positiva a alienação, penso que sim, porque todo trabalho, né, na sociabilidade do capital, ele é um trabalho alienado. Contudo, nem todo o trabalho assalariado, né, ele é subsumido ao capital, num sentido de que nem todo trabalho assalariado produz mais valor, né? E se a produção de mais valor é aquilo que determina a condição para ser trabalho produtivo, né? Que aí entra a relação que o Marx faz com a questão da subsunção formal e a extração de mais valor absoluto, e a relação entre a produção de mais valor relativo e a extração de mais valor, ou subsunção real, e a extração de mais valor relativo, que ele já tocou nesse texto que a gente está lendo, né? Que tanto uma dimensão corresponde à outra forma, respectivamente, né? Pensando nisso, se a gente for pensar o trabalho, que aí também tem uma especificidade de transporte, no livro 2, o Marx ele vai fazer uma análise de formas de trabalho que não estão na produção, mas estão na circulação e, portanto, por não estarem na produção, não produzem mais valor, mas contribuem para que esse mais valor circule, seja realizado, né? Como o professor falou em um encontro passado nosso, que, por exemplo, dentro do trabalhador coletivo, né, pensando na abstração que Marx faz com essa categoria, você tem formas de trabalho dentro do trabalhador coletivo que não produz mais valor, mas que está inserido na mesma categoria, né? Aí, pensando nisso, professor, e aí também eu terminei recentemente de ler aquele capítulo que ele faz a análise que ele junta a subsunção mais valor relativo, mais valor absoluto. Que, pensando, então, enquanto categoria, se há uma determinação na sociabilidade do capital, o mais valor relativo ele predomina sobre o mais valor absoluto, mas o valor absoluto ele é a condição sine qua non para que exista o mais valor relativo. Então, você tem formas de trabalho que são subsumidas formalmente, que têm o mesmo conteúdo, por exemplo, e são subsumidas realmente, né? Que têm o mesmo conteúdo, mas que são, dependendo da relação que ela vai estabelecer, né? Elas vão ser subsumidas formalmente ou realmente, né? Como o caso, por exemplo, de ser trabalhador produtivo ou improdutivo, né? No caso do professor, esses exemplos que ele está dando agora aqui. Aí, nesse sentido, pensando nesse caso específico, teria que analisar, primeiro, se ele é um trabalhador produtivo, alienado com certeza, se ele é um trabalhador produtivo ou improdutivo, né? E se ele é produtivo, qual é o estágio que esse setor estaria subsumido, se ainda formalmente, que no caso seria o prolongamento da jornada de trabalho por mais valor absoluto, ou se ele estaria já, e se esse setor, né, ele estaria já numa subsunção real, num sentido de que pelo aumento de produtividade. Só que aí também tem uma questão, porque o mais valor relativo, o que faz a diminuição da força de trabalho, do tempo de trabalho necessário
para ampliar dentro da mesma jornada, não é o desenvolvimento tecnológico, ou, vamos dizer, se for das forças produtivas, por exemplo, na tecnologia do trabalho em si daquele setor. É na diminuição dos meios de subsistência do trabalhador, né? Então, por isso que eu acho que quando Marx fala da inversão sujeito-objeto, ele não está falando só do ponto de vista que a maquinaria ela entra como sujeito e o trabalhador entraria como ferramenta ou meio, né, para que esse trabalho acontecesse. Porque o Marx está falando ali dessa inversão sujeito-objeto, na minha concepção, de alienação. Então, eu posso... Diga, então, conclua. eu concluindo, desculpa, professor, concluindo. Nesse sentido, eu posso pensar que hoje o predomínio de todas as formas de trabalho, né, mesmo guardando algumas ainda que tenham resquícios de uma subsunção formal, o que predomina na sociedade é a subsunção real. É isso, professor. Desculpe se foi muito prolixo. Não, é isso. Você ampliou a questão com questões muito pertinentes, muito mais complexas. Então, você fez realmente, você colocou questões outras que ficam mais complexas, a questão colocada pela Nissan, que mostra, como você está bem adiantada, mas a gente está ainda naquela questão que eu quero ficar na questão básica, porque a dialética, ela às vezes, né, quer dizer, o próprio Marx, quando ele começa o Capital, ele começa lidando com o quê? Ele não começa falando do mais valor, do salário, da grande indústria, da acumulação primitiva. Não, ele começa com a forma mais simples, que é a forma mercadoria. Então, isso daí é uma questão metodológica. Para facilitar a nossa vida, e isso é tudo na vida, viu? É na vida e na história, a gente sempre tem que pensar a partir da coisa mais simples. E o Marx, se vocês forem ver, nesse parágrafo maravilhoso aqui do capítulo 6 inédito, ele começa falando do Milton. Milton, que era um grande poeta inglês, né, que escreveu The Paradise Lost, né, o Paraíso Perdido, né, ele diz assim: Milton era um trabalhador improdutivo. Olha só, um poeta era um trabalhador improdutivo, certo? Ele era um trabalhador improdutivo. O escritor, aí ele diz, o Marx dizendo, né? O escritor, pelo contrário, que fornece mão de obra fabril para seu livreiro, é um trabalhador produtivo. Pronto, ele já mata a questão aí. Quer dizer, quando você fornece mão de obra para outro, tem um outro aí, tem um outro estranho, que é o capitalista, que é o livreiro. Ó. Aquela figura original, aquele escritor, ele já não é mais aquele escritor. O Milton já não é mais o Milton. O Milton, ele é um operário, certo? Quando você... Né, uma coisa é o poeta que escreve, ele escreve... isso aqui é interessante, o Marx está sempre partindo da natureza. Ele escreve porque é o quê? É do talento, é da inspiração, é da musa, é da coisa do prazer, certo? O poeta, ele escreve porque ele tem prazer, entendeu? A cantora, que canta como um pássaro, certo? Ela canta porque aqui dali é um prazer que ela tem, certo? Aí, de repente, aparece o capital. Bom, é claro que não é de repente, né? Mas só para vocês verem.
Aí o capital. O que é o capital? O capital é quando aquele poeta ele se torna uma mão de obra fabril para alguém que o contrata, né, o livreiro, né, para escrever. Aí ele se torna um trabalhador produtivo, né? Aí o Marx diz, Milton produziu O Paraíso Perdido, né, que é a obra clássica dele, como o bicho da seda produz a seda, como confirmação de sua natureza. Olha que interessante. Né? Confirmação de sua natureza. Quando você faz aquilo que você gosta, você está confirmando a sua natureza, né? Que é uma questão artística. A arte, ela é da natureza humana, do homem. Só o homem produz arte. Os animais não produzem arte. Então, o Milton, ele produziu o Paraíso Perdido como o bicho da seda produz a seda. O bicho da seda produz a seda por instinto. Ele produz a seda da mesma forma como produzia 100 mil anos. Mas o Milton, ele produz o Paraíso Perdido como uma confirmação da sua natureza, porque é a natureza da genericidade humana, tal. Aí não tem capital, aí não tem capital. Agora, quando aparece alguém, né? Diz aqui, ó, mais tarde ele vendeu o produto por 5 libras e nessa medida tornou-se um comerciante de mercadorias, né? Ele tornou-se comerciante de mercadorias. O Milton escreve a poesia dele e vende lá por 5 libras, né? Ele ainda é um trabalhador improdutivo, embora ele seja um comerciante de mercadorias. Mas ele não está, ninguém explorou ele, nem ele explorou ninguém, certo? Agora, é aquela situação do trabalhador, vamos dizer, que a gente possa dizer o artesão, o camponês, certo? São comerciantes de mercadorias, né? O fato deles estarem comerciando mercadorias não quer dizer que, né? Mas o proletário literário de Leipzig, que sob o comando de seu livreiro, por exemplo, produz compêndios de economia política, é, grosso modo, um trabalhador produtivo, na medida que sua produção está subsumida ao capital e só ocorre para sua valorização. Olha só, essa questão da subsunção. A subsunção é quando o trabalhador ele está, vamos dizer, ele está subalterno, mas é uma coisa muito mais profunda, porque a subalternidade, bom, não, ele está subalterno, mas não é só subordinação. A subordinação é uma coisa, né, mas é muito mais profundo que subordinação. É subalternidade, porque a subalternidade, ela implica num consentimento, no engajamento, certo? Entendeu? É aquela coisa de o trabalhador que recebe salário, ele tem uma satisfação, aquilo dali ele está engajado, ele está engajado. O que ele pode reclamar é que aquele salário é pouco, mas ele quer o salário. Existe uma vontade ali. Então, isso chama-se subsunção. Ele está subsumido formalmente, certo? Ao capital. Porque o fato de receber salário é a própria expressão dessa subsunção formal. Formal no sentido de que é o salariado, é o trabalhador assalariado. Quando o capital cria essa figura do trabalhador assalariado, ele já está fundando a subsunção formal, certo? Subsunção formal. O trabalhador assalariado, eu já falei para vocês, ele é uma categoria muito mais ampla do que o do trabalhador, o trabalhador produtivo, né? Ou até do trabalhador produtivo que está subsumido realmente, né, ao capital lá na grande indústria, na maquinaria, porque isso é uma coisa que vem depois, certo?
você tem trabalhador assalariado quando o feudalismo ele entra em crise e começa a surgir essas atividades e se desenvolve aquelas formas do capitalismo comercial, né, que com formas de engajamento muito exóticas, né, porque você não tem ainda uma empresa, mas você tem um putting out, né, você tem a terceirização, você tem um capitalista que é comerciante, ele compra para vender, mas aquela família ali, ela está subsumida àquele capitalista, porque aquele capitalista, ele praticamente paga lá um salário, uma forma salário, né, para aquele que está produzindo mercadorias para o capitalista vender. Então, o fato é que isso tudo ainda quer dizer, a subsunção formal, ela é a coisa bem primitiva. Ela é o primitivo do capital, né? Antes do capitalismo industrial, você tinha subsunção formal, né? Você tinha subsunção formal porque era o salariato, era o assalariamento, né? Você se vendia você vendia para alguém, assim, para produzir, né? Aquilo dali você tinha um controle, né? O cara é escritor, né? Escritor, ele está falando aqui o escritor de Leipzig e tal, né? Ele se tornou, ele vai produzir compêndios de economia política, o Marx está até fazendo gozação aqui, sob o comando de seu livreiro, né? Ele é um trabalhador produtivo, certo? Que está subsumido ao capital. É uma subsunção formal? Por quê? Porque ali é o assalariamento, né? Não existe, por exemplo, ele não é meramente o Carlitos lá do Tempos Modernos, que é meramente um apertador de parafuso numa linha de montagem, né? Ali você tem lá uma subsunção, né? Subsunção real, né? Porque a máquina que comanda aquilo, né? Agora esse cara aqui que é o lá né? É, que é o escritor, né? Né? O proletário literário. Olha só, o Marx está falando em proletário literário, gente. Ele está falando num cara que produz livros sob comando do livreiro, né? Ele é um trabalhador produtivo na medida em que está subsumido ao capital e contribui para a sua valorização. Por quê? Porque aquele capitalista, ele vai fazer as contas no final, ele vai verificar que ele teve um lucro, né? Ele, ele, ele teve um lucro, ele pagou, o que ele pagou àquele proletário literário, né? Foi menos do que ele recebeu como produto de venda, de realização da mercadoria, né? Então, isso daí é a mais-valia, quer dizer, a mais-valia é quando você, né, o salário que você paga é menos do que aquilo que você produziu, né? E, na verdade, isso faz com que o capitalista ele consiga acumular mais, se enriquecer, enquanto o proletário continua na mesma, né? O fato da subsunção formal é que basicamente isso, ela está na origem do sistema. É quando surgiu os proletários que são trabalhadores livres como pássaros, produtos da acumulação primitiva, né? Foram desaposados das terras, né? O caso do cercamento lá, quando Marx fala na Inglaterra, né? Se cercou as terras, expulsou os camponeses, então criou uma massa de proletários que a única coisa que eles tinham para sobreviver, eles tinham que vender a força de trabalho, né? Alguns conseguiram, outros se tornaram vagabundos e soltos nas terras e assaltos, e se criou até a lei dos pobres, porque não se aguentava ter tanta gente
perambulando faminto, e porque não foi todo mundo que se adaptou ao sistema fabril, né? Que eram camponeses, eram pessoas que viviam da terra. Quer dizer, isso aí estou falando lá do século XVIII, né? Que na Inglaterra, especificamente, como Marx descreve esse surgimento dos proletários, são trabalhadores livres, livres como o pássaro, como é a expressão que ele utiliza, livres como o pássaro, né? O Marx, ele parece que ele via nos pássaros a própria representação da liberdade, né? Quer dizer, livres como pássaros, né? Então, a gente pode falar também desses trabalhadores aí uberizados, são livres como pássaros, né? Que não tem ninguém para mandar neles, só tem lá um aplicativo, mas eles podem desligar, eles podem. Mas isso é ideologia. Mas o fato é esse, o fato, gente, que a subsunção formal, ela é uma coisa muito simples. Ela diz respeito a ser comandado, certo? Ser comandado. Se você é comandado, você recebe um salário, você vende a força de trabalho para outrem, né? Você está subsumido ao capital, né? Essa é a ideia que o Marx passa aqui nesse parágrafo, certo? Essa ideia é uma ideia muito simples, é uma ideia assim, tipo, a natureza vai da natureza ao capital. A natureza, na natureza você não tem isso. Na natureza você não tem capital. Na natureza você faz aquilo conforme a sua natureza, né? Quer dizer, o comunismo é um lugar onde as pessoas vão ser conforme a sua natureza, né? Isso é que é interessante, isso é que é a verdadeira emancipação, liberdade, vamos dizer, né? Que essa palavra muito forte, né? Liberdade é você ser conforme a sua natureza, né? Então, se você tem a natureza de escrever poesia, ou de, né? Agora, é claro, né? Que tem um reino também da necessidade, né? Não é só o reino da liberdade. Você tem o reino da necessidade, mas devido à produtividade do trabalho, que se desenvolveu muito, né? Você tem mais tempo livre. Isso aí é o ideal comunista, certo? O ideal comunista, ele pensava o comunismo não a partir do passado, mas a partir do futuro, porque o futuro ele vai exigir o quê? Uma alta produtividade do trabalho para que a gente possa viver conforme a nossa natureza. E qual a nossa natureza? Qual a natureza dos humanos? Né? É trabalhar? Não, né? A natureza dos humanos é criar. É criar. Isso é que é interessante. Só o homem cria, só os humanos criam. Né? Os animais eles não criam, né? São instintos, é só reprodução, é mais do mesmo, né? Só os humanos criam o novo, né? Isso é uma questão ontológica, né? E essa liberdade, aí chega o capital, né? A gente pode até pensar numa peça de teatro aonde seja assim, né? Você tem lá no ato 1, né? Aquele paraíso, né? Vamos dizer, já que estamos falando de Milton, né? Paraíso, né? Que tem lá a natureza, tudo conforme a natureza, vivia conforme a natureza, né? Tá? Né? Aí o ato 2 é o paraíso perdido, porque chegou alguém né? Que você foi obrigado, porque isso é um ato histórico, né? Quer dizer, o fato de como é que surgiram proletários, né? Por que é que eu tenho que vender a minha força de trabalho para sobreviver, né? Porque, por exemplo, o Leon, a Nissan, a Sheila, eu próprio, né? Por que é que nós temos que trabalhar para sobreviver? Onde é que está o problema? Está no nosso código genético? Está na nossa família?
Eu acho que está na nossa linha ancestral. Em algum ponto muito distante, nós nos filiamos, né, a essa condição, a uma condição de classe, porque aí é questão de classe, né? Classe. Porque outros não têm isso. Se você for pegar, por exemplo, os filhos do Elon Musk, eles não têm isso. Eles não precisam trabalhar para viver, né? Isso é que é interessante, só para nós vermos como e o Marx ele faz exatamente esse movimento. Ele conclui o Capital discutindo o quê? A acumulação primitiva, para explicar como é que surgiu o proletariado. O Marx começa falando da forma mercadoria, que é produzida pelos proletários, e ele conclui o Capital, livro 1, ele conclui, né, explicando como é que surgiram, né, o proletariado, né? Quer dizer, tem que se explicar, né? Eu acho que ninguém, mas ninguém mesmo para pensar isso, entendeu? Por que que, por que que eu sou o que eu sou, né? Nós somos o quê? Aí tem que ver na família, ver a ancestralidade, ver a linha, né, que se perdeu aí, onde é que era? O meu avô era dono de terras, mas ele acabou perdendo e os filhos se tornaram depois todos, tiveram que ir trabalhar. Pronto, aí você já tem acumulação primitiva aí. Né? Quer dizer, o fato é esse, o fato é que aí entra o capital, isso é o capital. O capital é aquele personagem que te comanda. Mas a gente fala comanda, veja bem, te subsume. Porque subsumir significa que eu comando, mas você quer ser comandado. Aí é que entra a subsunção. A subsunção é uma relação de vontade, certo? O trabalhador assalariado, ele tem uma vontade. Qual a vontade dele? O salário, certo? Ele pode reclamar que recebe pouco, mas de imediato, é por isso que o Marx fala em subsunção formal, porque formalmente ele é do capital, ele não é dele, certo? Quando ele começa a se organizar, fazer greve, começar a pensar coisas muito estranhas, como, por exemplo, se auto-organizar, tal, aí sim, aí você já começa a romper, a desfetigizar, a... mas essa é a subsunção formal, ah, que é o básico para nós entendermos o processo de autovalorização do capital, certo? Quer dizer, o que o Marx está dizendo é o seguinte, que o mesmo trabalho, ele pode ser de um jeito ou de outro. Pode ser improdutivo ou pode ser produtivo. Mas o que é que vai definir isso daí? Não é o trabalho, não é a natureza do trabalho, né? A natureza, assim, a natureza material, né? É a forma, né? É a forma, né? Quer dizer, se ele é fator ou não do processo de autovalorização do capital, né? Isso é que é interessante. É isso que o Marx quis mostrar nesses 3 parágrafozinhos, que se as pessoas lessem e refletissem, não tinha essa discussão louca aí que tem sobre os serviços, para dizer que Marx nunca pensou nos serviços, que o serviço é coisa do século XX, aí vem uns falando aí coisas mais, quer dizer, porque não lê Marx. Marx é um autor mais falado e o menos lido, né? Lido assim, como a gente está fazendo, a gente está lendo,
procurando, inclusive, ver a forma como ele coloca, né, essas questões, né, o modo como ele se expressa, porque você tem uma relação aqui entre forma e conteúdo, né? Isso é interessante. Forma e matéria, né? Quer dizer, a dialética está presente aqui o tempo todo, né? E ele fala aqui, explorados diretamente de modo capitalista, né? Explorados diretamente de modo capitalista. Ele pôs capitalista aqui, está em itálico. O Marx utilizava muito o itálico. Ele utilizava tanto itálico que o livreiro chegou a reclamar dele, o editor lá, o cara. Porra, Max, utiliza menos itálico, cara, que isso daí complica na produção do livro, certo? Só para vocês verem o rigor que ele tinha, que a gente tem que se atentar até para os itálicos do cara, porque aí a gente vai ver o rigor que ele tinha no sentido de estar explicando algo que ele tinha descoberto, que só ele, naquela época, esse texto aqui é de 1867, né, por aí, o capítulo 6º, 1867 não, é o ano da produção quando saiu o Capital, mas deve ser 1865, por aí. Gente, quem é que está pensando nisso em 1865? Né? Quer dizer, todos esses sociólogos aí, Nissan, que a gente vê na teoria sociológica, tudo isso daí é do final do século XIX, começo do século XX. Certo? O resto só falam só bobagem, né? Auguste Comte, né? São filósofos, né? Quer dizer, o velho Marx, e esse livro Capital, logo que foi lançado, ele não foi consumido assim como um best-seller, não, entendeu? Quando ele morre, sai uma notinha assim no jornal, ó, né? Mas o cara fazendo reflexão aqui muito densa para a gente pensar sobre essas questões, né? Que foi colocado. E eu nem ouvi o Leon, ouvi a Sheila, não ouvi o Leon. Quero ouvir o Leon agora. Professor, muito do que o senhor falou contemplou aí as questões que eu ia fazer. Mas nessa questão do trabalhador por conta própria, que a Nilzan levantou, e a questão da subsunção, a pergunta sua, são subsumidos ou não? Eu penso que são subsumidos, porque esse trabalho por plataforma, o trabalhador segue regras, normas, né? Tem um controle do processo de trabalho. Ao mesmo tempo, eu penso que essas plataformas não são unívocas, obviamente, elas têm diferenças entre elas. Mas eu também penso o seguinte, vou pegar aqui, por exemplo, o trabalhador do Uber, motorista de Uber. No mesmo momento, ele entrega um serviço e também produz uma mercadoria. Eu estou baseado aqui num texto que eu li do Márcio Portman e seus orientandos a respeito dessa questão da plataforma. Ele entrega um serviço, e esse serviço, aí já é eu falando, tá? Não é o Portman. Esse serviço, a plataforma funcionaria aí como intermediária entre o tomador do serviço e o prestador do serviço. E o trabalhador paga para ela aí uma porcentagem. Mas, ao mesmo tempo, ele produz a mercadoria que é o dado, que depois é transformado em ativo. E, segundo esse texto do Portman, essa extração de dados, ela que é o foco da rentabilidade, que ela vai ser convertida em ativo e tal, e ela é que é a base do lucro, da extração do mais valor aí.
Então, era nisso que eu queria que o senhor pudesse dar uma pincelada aí, para que possamos compreender melhor essa questão. Mas muito que o senhor falou, obviamente, me clareou aqui. E tal como a Sheila, eu trabalho nessa categoria da subsunção. Era isso. Bom, muito bem. Agora eu lembro a questão que a Nissan colocou, a questão das plataformas, da plataformização, da subsunção, né? Da exploração, da produção de mais valor, a natureza, vamos dizer, desse trabalho, desse trabalhador, né? A questão que se discute aqui é a questão do comando, é a questão do capital, né? A questão é saber se esse personagem está presente ou não nessa cena, certo? Se a gente tiver lá o ato 3 lá da nossa peça, a gente quer saber se está presente ou não o capital, né? Isso é que é interessante, fazer uma peça onde você tem esses 3 atos. E o ato 3 é o seguinte, esse personagem, e eu concordo com o Leon, né? Eu concordo com o Leon, que a tecnologia, e aí você tem um elemento tecnológico, aí você tem um elemento da subsunção, aí você tem um elemento que não é não é só apenas subsunção formal, né? É uma subsunção formal real, né? No sentido de que você tem essa forma, essa base tecnológica, né? Você tem um desenvolvimento, né? Onde você pode estar operando desse modo, entendeu? Quer dizer, você cria, né? Você cria é, uma outra forma de produção. Não é um outro modo de produção. O modo de produção é capitalista. É uma outra forma de produção, né? Onde nós podemos encontrar, né, similitudes, assim, por exemplo, com o que havia no começo da Revolução Industrial, que era o sistema do Put-in-out, né? Mas nós podemos estar pensando este sistema onde nós temos um trabalhador que é um trabalhador assalariado, né? Eu considero isso, inclusive naquele conceito de trabalho uberizado, notas metodológicas, eu, inclusive, comento isso. Você tem uma forma salário, mas é uma forma salário que ela aparece sob outro modo. Você tem porque são categorias, você tem que lidar, penso eu, de forma dialética. Então, é uma forma de renda, é um salário, porque você tem aí um elemento de subalternidade, entendeu? Embora você tenha vamos dizer, essa fala, né, da liberdade, né? Porque aí você tem a fala da liberdade, o que você não tinha no ato 2. No ato 2 você tinha um comando lá do capital lá, tá? Você não tinha fala da liberdade, né? Você tinha salário, mas você não tinha fala da liberdade. Porque até você podia falar que em liberdade, né? Porque é um trabalhador livre, né? A expressão que o Marx utiliza é o trabalhador livre. O que é o proletário? É o trabalhador livre. O Marx não fala que o proletário ele é um servo, nem um escravo, né? Isso é que alguns marxistas falam. Mas o proletário é um trabalhador livre, né? Livre nesse sentido, porque ele recebe um salário e ele se engaja para receber o salário, ele tem um desejo pelo salário, ele compra o que ele quer com o salário, ele ama o salário, ele quer mais salário. Então, ele é um trabalhador livre, certo? E a liberdade é um valor muito importante no capitalismo. É o maior valor do capitalismo é a liberdade. Não é a igualdade nem a fraternidade, é a liberdade.
Não é à toa que é utilizado aí hoje para seduzir as pessoas, entendeu? É uma coisa muito forte, é uma ideologia muito forte. E a tecnologia chegou para reforçar isso. Essa tecnologia chamada, né, essa plataformização, porque ela abre uma série de oportunidades, colocar entre aspas aí, né? Para você tá tendo essas relações aí. Tá tendo essas relações promíscuas, né? Porque você tem uma série de possibilidades para o capital, porque tem a possibilidade dele estar fazendo o que ele faz com o motorista da Uber, tem a possibilidade do que ele faz com o entregador, tem a possibilidade do que ele faz com o usuário, o prosumer, né? O chamado, alguns falam prosumer, né? Não é um consumer, é um prosumer, né? Quer dizer, todos nós que acessamos as redes sociais, nós produzimos dados para os, né? Quer dizer, alguns interpretam isso como sendo produção de mais valor, né? Quer dizer, o fato de você ter uma praia, você está olhando por uma praia, não quer dizer que você já está olhando para uma mercadoria, né? Agora, quando você cerca aquela praia e coloca uma placa e coloca lá que você tem para acessar a praia, você tem que pagar lá um ticket e tal, lá, aí sim você tem uma mercadoria. Mas ali você teve uma produção, né? Então você tem a questão dos dados, né? Os dados, sim, é uma oportunidade para você tá lidando com isso. Agora, os dados para quê, gente? Dados para quê? Né? As pessoas falam em dados, tudo como se fosse uma coisa, né? Os dados estão ligados a uma crise de superprodução, está ligado a um capitalismo que não consegue mais realizar a venda de mercadorias, está ligado a um sistema que tem que manipular para funcionar, né? Não apenas politicamente, mas em termos de comércio, né? Quer dizer, tudo ligado aí ao mundo das mercadorias, né? Quer dizer, os dados, eles não são assim, né? Quer dizer, quem é que vai querer os meus dados? Assim? Quer dizer, vão querer meus dados para poder estarem oferecendo coisas para eu comprar. E isso é um valor, quer dizer, é um negócio, né? Que a tecnologia permite, quer dizer, a tecnologia, quando a gente fala em plataformas, né? A gente está falando em tecnologia informacional, porque a academia é assim, a academia é cheia de moda, e uma moda, quando aparece, a gente esquece da outra, né? Então é uma coisa curiosa, como as gerações se formam, né? Então, eu sou da época que se falava informática, aí depois se falou informacional, e hoje está se falando de plataformização. Quer dizer, a plataformização, ela é exatamente do resultado disso tudo. E mais algumas coisas, né? As redes sociais, né? Essas formas, inclusive a questão da inteligência artificial agora que surge assim como sendo uma tecnologia que já estava sendo gerada aí há décadas, né? E está convergindo, porque você tem processos convergentes. Agora, tudo tecnológico. Cria tremendas potenciais para o desenvolvimento. Aí você diz, desenvolvimento do quê, professor? Diz que o Marx está falando aqui, processo de autovalorização do capital. Que não tem segredo, não é coisa de outro, não tem nada a ver com feudalismo tecnológico, entendeu? Ou coisa parecida, né? É um processo de autovalorização do capital, né? O capital, o velho capital, os barões aí, quem são os barões aí? Elon Musk, Jeff Bezos,
Mark Zuckerberg, né? São todos esses baronatos aí do Vale do Silício, certo? Quer dizer, são capitalistas, são grandes capitalistas. E eles têm o poder de estar utilizando esse potencial, né, para articular esses negócios que têm a ver é, com serviços, com serviços, não apenas os serviços, hein? Com a indústria, entendeu? Com a agricultura, quer dizer, com todo o capital industrial, certo? Você tem um capital industrial aí por trás, né? Não é meramente, a gente fala só, quando a gente fala em Mark Zuckerberg, o Meta, não, aquilo dali é o que aparece, porque na verdade por trás você tem grandes transações de empresas, de negócio otimizando processos, entendeu? Automatizações, vendas, inclusive, dessa. A inteligência artificial é uma grande mina de ouro que eles descobriram, né? Eles descobriram, quer dizer, não é só plataforma, agora virou fichinha, né? A moda agora é a inteligência artificial, entendeu? Quer dizer, e o capital, a forma capital, ela está articulando toda essa, e está articulando exatamente esse processo que é formal e real. Ele é formal, agora é um formal, vamos dizer, aí eu estou especulando agora, né? Vocês especulam, especulam. A gente está aqui para especular, aqui não tem dono da verdade, aqui tem especulação. Vocês podem, se quiserem especular, ficar à vontade. Mas eu estou especulando aqui. Esse formal, ele tem uma forma específica, entendeu? É uma forma específica, porque você não vai dizer, por exemplo, que vamos pensar o caso do trabalhador por conta própria, que tudo bem, ele presta o serviço à empresa, é mais fácil. Vamos pegar o mais difícil. O exemplo mais difícil não é do entregador de mercadoria. O entregador de mercadoria é entregador de mercadoria. Tem novidade nenhuma. Tem um aplicativo ali no meio que é onde você tem a disputa pela renda e ele é o entregador de mercadoria. Ele apenas contribui para realizar o valor daquela mercadoria. Não tem produção de mais valor ali, certo? Não tem. Só se alguém falar aquilo é porque não entendeu o Marx, entendeu? Você tem uma mercadoria que tem que se realizar, ele está entregando, né? Agora ele está disputando ali o que está sendo pago a ele está disputando, porque quem está disputando ali a renda ali não é só ele, tá o comerciante e está o aplicativo. Agora, aquele prestador de serviço, aquele que é o trabalhador por conta própria, que presta serviço e vive prestando serviço à empresa, né? E isso tem muito, aquele que tem alta qualificação, domina a tecnologia e as empresas contratam, certo? As empresas contratam, inclusive a indústria de lá do Vale do Silício contrata muito trabalhadores indianos, porque os indianos são altamente qualificados e mão de obra barata. Então, eles contratam para fazer tarefas e eles entram no circuito daquele grande capital. Ah, mas eles são por conta própria, não tem contrato com. Mas não interessa isso daí, certo? Você tem sim uma subsunção formal, você tem ali uma forma salário, que é através de uma renda que eles recebem, que parece lucro deles, né? Mas é uma renda salarial, porque ali aí tem uma discussão jurídica sobre se tem subalternidade, se tem todos aquele vínculo empregatício, tal, né? O direito do trabalho ainda do século passado, né? Porque o século passado o direito do trabalho. Mas na ótica do capital, acabou esse negócio do direito do trabalho, né? Essa coisa de vínculo empregatício, né? Tem toda a lógica. Eu lembro do Jeremy Rifkin, que falava da fim dos empregos, né?
Mas o fato é esse, a tecnologia permite isso. A tecnologia permite que eu preste serviço, eu estando aqui no Brasil, preste serviço lá na França, no Canadá, né? Se eu tiver qualificação, tiver capacidade, eu posso estar prestando, e nesse caso você tem sim, você tem. Aí é simples, na minha opinião, tem subsunção, né? Formal e real. Formal e real porque tem tecnologia. Aonde tem tecnologia na história, tem subsunção. Porque a tecnologia, não, mas eu domino a tecnologia. Mas não é assim, você não domina a tecnologia. A tecnologia é fornecida para você. Você tem ali um código, você tem ali né? É como, por exemplo, o motorista da Uber, né? Quer dizer, o aplicativo não é dele. Então, aquela tecnologia ali, ele está subsumido, né? Na minha opinião, ele está subsumido formalmente, mas de forma excêntrica, né? É um excentrismo, porque você não vai dizer, então esse motorista recebe salário, é isso? Não, ele tem uma renda, certo? Mas aquela renda, ela funciona como salário, bota entre aspas salário, tá? Então ele está subsumido formalmente e realmente, subsunção formal e real, porque você tem tecnologia. Aonde tem tecnologia, você tem subsunção real, né? Porque a tecnologia, ela é um mais poder o capital, né? Tem a mais-valia e tem o mais poder para o capital tecnologia, né? E a inteligência artificial, puxa, vai dar mais poder ao capital, porque ela vai comandar, inclusive, processos que antes eram processos humanos, né? Vai estar ali no algoritmo, né? Vai estar ali no código, no comando, né? É uma coisa impressionante a capacidade dessas formas, que agora é impressionante no sentido tanto para emancipar como para escravizar. Escravizar no sentido mesmo da palavra, não no sentido que são escravos, porque são trabalhadores livres. Eu não estou falando de escravo, né? O motorista da Uber não é escravo, entregador não é escravo, certo? São trabalhadores livres que estão subsumidos ao capital. Você tem um processo de autovalorização do capital. A questão de ser trabalhador produtivo ou improdutivo, aí já é uma outra questão, né? No caso do entregador, é trabalhador improdutivo, porque ele contribui a realizar, né, a mais-valia daquela mercadoria, né? No caso do motorista da Uber, aí você pode ter essa ideia de você ter, sim, né, ser um trabalhador produtivo, mas aí você está lidando com uma excentricidade. Tem que investigar aí, porque é, é como você colocar, por exemplo, se você for pegar o taxista, né? Vamos pegar um exemplo mais primitivo, né? O taxista, ele e o veículo, e ele tinha uma renda do serviço que ele prestava, que cobria as despesas, né? E a reprodução da força de trabalho dele, da família e tal. Ele vivia daquilo, tinha que pagar também os impostos, tinha tudo tal. Esse é o taxista. No caso do motorista, ali você tem isso e tem mais, aí entra o aplicativo. O aplicativo, quando ele entra, é como o capital, lá no ato 3. O capital entra em cena. Aí aparece, olha eu aqui. Ah, mas aí o personagem diz, eu sou livre. Como é que você está aqui? Eu sou livre, né? Eu estou por conta própria, eu sou autônomo, olha só meu carro aqui, certo? Mas o aplicativo vai dizer, ah, você é que pensa. Dá uma peça interessante isso daí. O pessoal ia entender exatamente essa dinâmica, né? Que a tecnologia, ela tem essa capacidade de fazer implicações paradoxais, né?
nesses trabalhadores assalariados, porque todos são trabalhadores assalariados, né? Todos são trabalhadores assalariados, o motorista da Uber, o entregador de mercadoria, o prestador de serviço de alta tecnologia. Aí alguém pergunta, professor, e o usuário das redes sociais, que fornece dados quando entra aí nas redes sociais, né? Que alguns dizem que fornece dados, e ele é também trabalhador produtivo? Ele é trabalhador assalariado, quer dizer, ele é um trabalhador assalariado que não recebe salário, né? No meu entender, nós não somos trabalhadores assalariados, né? Nós não somos prosumer, nós não somos produtores, certo? Nós somos natureza. Isso é natureza. Quando você entra, por exemplo, no Instagram e você posta lá uma foto lá do gatinho, ou de uma festa, tal, certo? Ali é a sua natureza, né? Agora, que o Instagram, que a Meta utiliza aquele dado, né? Aquele dado entre lá numa cadeia de produção, aí já é outra história. Aí ela deve ter trabalhadores operários, trabalhadores produtivos, que, né, é como aquele caso da praia que eu falei para vocês, que cerca, né, bota lá um bilhete e só toma banho quem pagar lá do bilhete de entrada, né? Então, a gente tem que entender essas coisas para entender que o capital é exatamente isso. O capital, ele é o personagem que usurpa, certo? É a usurpação da natureza. É por isso que ele tem que ser superado, porque onde ele entra, ele usurpa, ele rouba, certo? Ele rouba. Isso daí não é que eu estou exagerando, tal. Não, ele rouba, ele faz essa operação que o Marx está constatando aqui, né? O Marx escreveu o livro 1, né? Mas o único livro que ele escreveu foi o livro 1. O livro 2 e o livro 3 foram organizados pelo Engels, embora pelos manuscritos do Marx, né? Mas o livro 1 é a coisa mais magistral da literatura. Para mim, eu amo Capital, entendeu? Eu tenho aqui o Capital todas as edições, é, em alemão, italiano, português, espanhol, francês. É uma obra magistral, atualíssima, essa coisa, né? Isso que a Sheila falou, né? Esse capítulo aí, onde o Max fala aí da grande indústria, né? É uma coisa magistral, gente. Ali eu até recomendo que vocês estão como tarefas de vida, ler pelo menos o livro 1. Lê assim com cuidado, como se lê um romance, entendeu? Como se lê um romance, porque o Max, ele era um romancista, né? Nesse ponto aí, isso que eu falei para vocês, essa peça de teatro, né? Ato 1, 2 e 3, né? Que seria até interessante para ensinar para os alunos como é que entra a figura usurpadora. A figura usurpadora é o capital. É o capital, não é o capitalista. O capitalista é a persona do capital. Aí é outro segredo dessa peça, que a gente acha que aquilo que a gente está vendo ali é, na verdade, o, o verdadeiro vilão. Não é. O verdadeiro vilão não aparece. Não aparece. Aparece apenas as pessoas. As pessoas, né? Isso o Marx colocava isso, são máscaras, né? São personas, né? Porque que na verdade o capital é uma relação social, é uma relação de poder, certo? É uma relação de poder. Isso basta ver quando você diz não. Quando os trabalhadores numa fábrica, na época, né? Vamos lembrar que os bons tempos, quando os trabalhadores de uma fábrica eles cruzavam os braços,
Aí a gente via, na verdade, o que era o capital. O capital acabava ali, certo? A fábrica parava, não produzia, pronto. Quer dizer, o poder estava com os operários, entendeu? Nos bons tempos que havia, né, que as pessoas diziam não, né? Quer dizer, esse dizer não é uma forma da gente mostrar que o capital ele é meramente o nosso poder alienado de nós, né? Alienado de nós. Se houver união, unidade, o Marx ele viveu numa época que ele dava palestras, ele falava disso, ele batia nisso, e o comunismo tem como princípio isso, a unidade, a união dos trabalhadores. É por isso que a maior ideologia do capital é o empreendedorismo, o individualismo, a quebra dessa unidade, porque isso fortalece o capital. Articulado com essas tecnologias, o poder é mais poder, mais poder, mais poder, né? Então, nós já lemos esses 3 parágrafos aqui do tópico 484, né? Na próxima reunião, página 115, aqui, edição da Boitempo, né? Tem um longo parágrafo, né? Aonde a gente não dá mais tempo de hoje nós lermos, mas nós, ao lermos esse longo parágrafo, a gente já acaba o 484 e já entra aqui no 485, né? Onde o Marx continua discutindo, certo? Olha só, a mania de determinar o trabalho produtivo e improdutivo pelo seu conteúdo material. Quer dizer, ele está batendo cabeça ainda, explicando trabalho produtivo e improdutivo, com coisas que até hoje as pessoas não entendem e confundem, né? Como se fosse pelo conteúdo material, né? Se você produz coisas, se você produz pneus, por exemplo, isso é trabalho produtivo. Mas se você canta, não é trabalho produtivo, porque você não produz coisas, né? Quer dizer, essa é uma leitura errada, né? Quer dizer, não é o conteúdo, né? Não é o conteúdo material que é determinante na forma, né? É a forma social, né? O capital é forma social. É por isso que é tão revolucionário essa parte que a gente está lendo, porque a gente está falando numa época que o capitalismo ele entrou nos serviços, nessas áreas que as pessoas falam, qual a palavra mágica? Trabalho imaterial. Como se existisse trabalho imaterial, né? Quer dizer, você pode ter trabalho não material, mas o não material ele implica o material, né? Uma cantora, ela canta, né, no show, mas o show sem os instrumentos físicos não jamais operaria, né? Certo? Quer dizer, em termos de produção artística, né? Quer dizer, sempre tem essa coisa de não separar, até essa questão não, que não existe essa separação de que você possa ter uma imaterialidade, né? Como, né, a coisa do conhecimento, né? Os trabalhos do conhecimento, capitalismo cognitivo, essas expressões assim parece que os europeus, porque isso é criado pelos europeus, né? Tem mania de sempre criar coisas novas, né? A Nancy Fraser agora publicou, né, há alguns anos publicou um livro, estão até discutindo aqui no Brasil, foi traduzido, Capitalismo Canibal, né? Aí está todo mundo lendo o Nancy Fraser, Capitalismo Canibal. Esse pessoal devia estar lendo o Capital, né? Capitalismo Canibal. O que é que diz de novo Capitalismo Canibal?
o que é que Marx não já tenha, né, na essência, né, da coisa, né? Claro que é interessante, né? Eu até comprei, isso aí vale a pena a gente ler, conhecer, né? Mas a gente sabe, lendo aquilo dali, diz, isso aqui olha só a comprovação daquilo que eu acabei de falar do que é o capital, né? Um usurpador, né? Eu poderia estar falando, é canibal, né? É canibal porque você vai pensar o canibalismo, né? Quer dizer, nada contra o canibalismo, né? O Mas canibalismo, Marx ele... já falou, né, professor? Que é um Hã? vampiro, pô. É um vampiro. Tem Marx é capitalismo vampiro, né? Poderia ser um livro assim, né, Leão? Só que como a gente não é Nancy Fraser, né? Ninguém venderia, né? Mas o fato é que essa leitura do Marx, se você fizer assim com muito cuidado, você vai ver coisas além daquilo que você imagina. E se for uma boa tradução, você vai ver coisas porque o autor, certo? E eu não vou dizer que ele é o único, porque tem autores que são assim, grandes autores, né? Goethe, por exemplo, né? Se você for ler Fausto, né? Balzac, se você for ler a Comédia Humana, né? São 17 volumes, né? Aquilo dali quem tiver interesse em conhecer o que era a sociedade burguesa na época, lê Balzac, certo? Não vai ler sociólogos que não dizem coisa nenhuma, né? Lê Balzac lá, no romance você já conhecia o que era a sociedade burguesa, né? E, então, essa coisa do capitalismo canibal é um livro que está sendo lançado aí, e tem outros piores, né? Como esse do Varoufakis, né? Que, que criou essa expressão e está rolando aí pela academia e pela fala aí de algumas pessoas, né? De feudalismo tecnológico, né? Quer dizer, e gente boa, hein? Falando essa bobagem aí, né? Quer dizer, só porque tem essa nova forma, né, que eu descrevi para vocês aí com respeito à questão das rendas, da expropriação, né, dos dados, de como isso se opera, né, como se fosse a gente vivesse numa relação de servidão e pagando a corveia, né? Quer dizer, confunde a cabeça das pessoas, né? Confunde a cabeça das pessoas, porque isso já foi superado, não tem nada a ver, né? Além de, tem gente que não sabe nem o que é feudalismo e já falando em feudalismo agora, só porque tem o Varoufakis vai falar em feudalismo tecnológico, porque essa obsessão com as redes, né? Com as redes sociais, com as novas tecnologias, né, que vem surgindo aí, e a inteligência artificial, se preparem, que vai começar a surgir também essas mitificações, sem entender a importância dessa ferramenta, né, na produção da autovalorização do capital, né, que é uma coisa realmente espetacular. Eu que utilizo isso no meu trabalho, eu sei, eu utilizo a inteligência artificial no meu trabalho. E eu sei como eu utilizo, eu sei. Ela tenta me utilizar, mas ela não me utiliza porque eu já conheço ela. Só para vocês verem assim como essa questão da... Porque eu comparo né? Eu comparo o ChatGPT com o DeepSeek, né? Com o Gemini, né? Eu sei como é que funciona essas formas, né? É como, por exemplo, o cara que é motorista da Uber. Se ele conhecer o aplicativo, o algoritmo, como é que funciona, quais são as manhas, como é que, certo? Ele não se deixa ser conduzido, ele consegue driblar algumas dessas, né? Você tem uma luta aí. Não pensem que a subsunção real
ela é algo perene, assim, né? Tranquilo, tá tudo dominado, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nenhuma dessas relações de trabalho, tanto do prestador por conta própria, do entregador, do motorista, nenhuma dessas relações, ela é tranquila. Nenhuma dessas relações é tranquila. Você tem lutas, você tem resistências nas formas mais micro, né? Porque você lida com trabalhadores e trabalhadores que lidam com tecnologia, que eles conhecem a tecnologia minimamente, certo? Minimamente, isso é que é interessante. E nesse ponto a gente pode até fazer comparação, mas não vamos achar que é a mesma coisa, por exemplo, com o servo da gleba, né? Porque o servo da gleba, ele conhecia a terra que ele arava, ele conhecia a natureza, ele conhecia lá o que ele tinha que tá prestando, pagando lá né, o seu feudal, certo? E olhe que teve muitas revoluções camponesas aí, né? Porque havia também limites, havia quando o feudalismo estava chegando nos finalmente, eles começaram a apertar, os camponeses começaram a se revoltar, né? Você tem no várias situações de lutas camponesas, né? Porque eles conheciam, eles dominavam aquela natureza. E nós também, nós que lidamos com isso, com tecnologia, sabe, a gente sabe. Agora, a tecnologia, gente, não é o mal, né? Não é o mal. Se a gente quiser se emancipar, a gente tem que dominá-la. Aí é que entra aquela questão, e aí eu concluo, porque já está ficando tarde, de que o capital, ele tenta criar aquela ideia de que a tecnologia é ele, de que você tem que quebrar as máquinas, né, para se emancipar, de que o mal é a inteligência artificial, de que o mal é a plataforma, né? Quer Professor, dizer, então, essa... Hã? eu queria perguntar um negócio. Pois não. Quando você coloca que essa relação da tecnologia com o capital, eu entendo, e eu não sei se estou equivocada, né? Mas assim, do desenvolvimento que ele faz no livro 1, ele chega, por exemplo, os elementos que ele precisa transformar em mercadoria para que o trabalho seja inserido, ou seja, subsumido, incorporado em si, para que ele exista enquanto capital, os meios de produção também se transformam em mercadoria e depois se transformam em capital. Por exemplo, quando ele vai terminar a análise da relação entre o mais valor relativo e o mais valor absoluto, ele vai também falar sobre essa questão do capital variável e o capital constante, né? E eu tinha esse entendimento, assim, por enquanto até hoje, né? Tenho esse entendimento, então, que essa produção, vamos dizer, maquinal, ela se torna, na relação produtiva, capital constante. Sim, sim, é verdade, mas é que eu não estou... Eu estou concordando com você. Eu acho que você não entendeu, né? Eu estou concordando com você. Mas a questão não é a matéria, a questão é a forma. É isso que eu estou querendo dizer. Certo? Quer dizer, embora a matéria tenha a forma impressa em si, mas a questão não é a matéria, é a forma. Numa sociedade emancipada, as máquinas elas serão comunistas, certo? As máquinas serão comunistas. A inteligência artificial será comunista. As plataformas serão comunistas, certo? Nós não podemos dispensar esse desenvolvimento tecnológico. Não, Eles sim, não vão ser capital, eles não vão ser capital. não, sim, É, é,
nem Entendi. capital constante, nem capital variável. Porque eu concordo contigo, é verdade. Quando isso entra na relação social de produção capitalista, realmente aquilo deixa de ser o que é e se torna o quê? Capital variável, que é a força de trabalho, as máquinas, capital constante, matéria-prima, capital, né, circulante, quer dizer, se tornam tudo capital. É como se houve uma usurpação da natureza, porque, na verdade, o capital ele é o grande usurpador, certo? Ele é o diabo usurpador, ele usurpa a natureza, ele transforma aquilo na matéria adequada à forma da forma dele, que é a autovalorização do valor. Então, a luta nossa é para fazer esse movimento de se apropriação, de reapropriação. Ah, professor, o que é o comunismo? É a reapropriação do poder social do trabalho vivo. Pronto, aí você já matou. Em duas, três, quatro palavras, você já dá o conceito de comunismo. Agora, se quiser explicar, já vai ser mais uns minutinhos. Mas o fato é esse, é a reapropriação. Quando você se reapropria, aquilo muda a forma. Aí não é mais a mesma coisa, né? Isso se dá com as plataformas, né? Aí eu fico pensando que, por exemplo, você tiver uma cooperativa de trabalhadores que têm um serviço de transporte individual, motoristas, né? Que eles criam um aplicativo, é outra coisa, não é a mesma coisa, certo? Assim como ah, uma inteligência artificial, vamos criar, como é que cria, como é que está aquela forma, que tem até a palavra aí de inteligência artificial generativa, como é que é a forma da construção do algoritmo, né? Isso é uma questão política, né? Quer dizer, aquilo dali é muito importante. Eu vejo isso, por exemplo, no ChatGPT e o DeepSeek, que é uma inteligência artificial chinesa, né? O ChatGPT é todo na linha do Partido Democrata Americano. Sempre que ele pode, ele coloca lá toda aquela linha lá do identitarismo, né? Questão de gênero, de raça, LGBTQI+. Ele sempre que pô, ele coloca lá na resposta. Aí você faz a mesma pergunta para o DeepSeek, ele já não coloca isso. Ele coloca de outra forma, ele dá outra interpretação. Eu não vou querer fazer discussão desse conteúdo, mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, o capital, quando ele entra, ele muda. É aquele personagem do ato, né? Do ato 3, né? O ato 2 está tranquilo. Ele entra lá, é aquele modo lá mesmo do operário e o capitalista que emprega e tal, né? O ato 3 é aquele que tem lá o trabalhador que acha que é por conta própria livre e que por trás dele está o capital, né? Que é o caso desses trabalhadores aí da Uber, né? O caso dos entregadores, mas os entregadores geralmente eles a demanda deles, vê a demanda deles. A demanda deles é a demanda da repartição, eles querem ter maior participação, querem ter mais, né? Querem ter direitos, querem ter melhor salário, tudo da demanda né, da subsunção formal, salário. Eles não querem ter controle. O controle é o que é a usurpação. O que é que o capital usurpa? O controle social, né? O controle social. E qual é a saída? A democratização radical. É a luta política pela democracia. Aí você acaba com o capital, né?
Eu sou dessa linha, a linha lucasiana, a linha do conselhista, certo? Auto-organização dos produtores, certo? Quer dizer, essa semana mesmo eu dei uma cacetada num bando de comunista de Estado, né? Porque tem aqueles que acham né, que a gente tem que ficar congelado ali no Estado socialista, né? Como foi na União Soviética, né? Quer dizer, isso é uma forma de faz a revolução pós-capitalista e fica congelado lá, olhando para o Estado socialista e endeusando o Estado, né? E o capital está lá presente, porque o capital é essa perda do controle dos de baixo, entendeu? É isso daí. Eu acho que, só para vocês verem, e aí eu concluo, veja só, né? O Eziel nem conseguiu chegar, coitado, está sendo lá explorado pelo. Isso é que dá ser trabalhador imigrante, é isso, é vida. Mas a gente, no próximo encontro, gente, a gente vai discutir aqui a partir da edição da Boitempo, página 115. Aí vocês vão ver que maravilha, o Marx vai continuar discutindo isso, né? Produção material, produção não material, o Marx fala em produção não material, né? O Marx está assim, no melhor momento do capítulo sexto inédito, é esse que a gente está lendo. É o mais empolgante, né? Trabalho produtivo, improdutivo. Antes a gente discutiu subsunção formal, subsunção real, né? Voltamos a discutir agora, tocando na questão da tecnologia. Então, acho que está sendo muito, muito rico essa elaboração, para vocês entenderem, e não fetichizar o capital. O capital não é o diabo, o capital é o nosso poder usurpado de nós coletivo, trabalhadores. Pronto. Se não pensar nesses termos, não tem saída. Não tem saída. É o que a gente vê hoje com essa crise do movimento operário, com a crise nas sociedades, que você não tem um partido que organize esses trabalhadores, eles estão perdidos aí, estão tentando resistir, lutam, né? Lutam contra aquela forma que os usurpa, né? Usurpa o tempo, usurpa saúde, a vida, é isso daí. Então é isso, gente. Eu agradeço aí a presença aí, ó, Nissan, Leon, Andréa, tá ouvindo também, Sheila, com as perguntas, obrigado. Obrigada, E professor.